Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o texto do capítulo 10 do livro de Daniel. Vamos estudar o texto de Daniel 10, 1 a 21. E nesse estudo vamos refletir sobre a última visão que Deus deu a Daniel, mostrando os acontecimentos que iriam se realizar depois dos seus dias, acontecimentos esses que afetariam diretamente o povo de Israel, que estava voltando para a Terra Prometida. Para essa última visão foram dedicados 3 capítulos, iniciando com esse conteúdo, passando pelo capítulo 11 e depois teremos mais alguns detalhes no capítulo 12 desse mesmo livro, concluindo então os nossos estudos. Esse capítulo 10, na verdade, é uma antecipação. Podemos considerá-lo uma introdução à própria visão. Nesse capítulo, além de vislumbrarmos o que acontece além da nossa dimensão, além de nos revelar algumas facetas da batalha espiritual que acontece nos lugares celestiais, nesse capítulo nós vamos encontrar também o conforto que Deus disponibiliza para todos os que são seus, para todos que estão envolvidos no programa que Ele mesmo estabeleceu para o seu povo e para a humanidade em geral. Nesse capítulo vamos encontrar a verdade que temos seres celestiais a nos proteger, a cuidar de nós. Na batalha que o inimigo quer nos derrotar, temos esses seres para frustrar os planos desses inimigos. Porque Deus tem maravilhosos planos para mim e para você. Ele deseja nos levar para a eternidade. Como título para esse capítulo, considero que essa frase é apropriada, pois nos garante e nos dá segurança do amor e do cuidado de Deus para com cada um de nós, seus filhos. O título se vê nessa expressão, o conforto divino. Eu repito, o conforto divino é o título para Daniel 10, 1 a 21. Como dissemos, nesse capítulo não temos uma nova profecia ou visão, mas temos uma introdução à visão que vamos estudar no capítulo 11, no próximo programa. Essa data, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, corresponde ao ano 536 a.C. Esse era o tempo em que os judeus já estavam voltando para a sua pátria, deixada há 70 anos atrás. Naquela ocasião, se deu a primeira confrontação entre a Babilônia e Judá, em 605, quando o próprio Daniel foi levado cativo. Agora, 70 anos depois, o povo começava a retornar para a Palestina. Já de volta à Palestina, os judeus enfrentariam a oposição dos habitantes do local que queriam participar, por exemplo, da reconstrução do templo. Mesmo contando com a benevolência do imperador Ciro, os judeus enfrentaram essa forte oposição, como nos relata o livro das Crônicas. O segundo livro das Crônicas, nos seus 2 últimos versículos, e como nos conta o próprio Esdras nos primeiros capítulos do seu livro, houve uma oposição dos moradores daquela região, que estava desocupada durante 70 anos. Houve essa oposição contra os judeus que estavam voltando para sua casa. E essa oposição foi tão forte que os judeus desistiram da reconstrução do templo durante aproximadamente 20 anos. E só voltaram ao serviço depois das palavras desafiadoras e incentivadoras do profeta Ageu. Esse era o ambiente daqueles dias, e diante de tanta insegurança, de tanta incerteza, certamente diante das orações de Daniel, Deus então lhe concedeu mais uma visão para revelar-lhe os futuros acontecimentos que envolveriam o seu povo. O lugar onde Daniel recebeu essa nova revelação não foi no território da Babilônia, mas ele estava em algum lugar às margens do rio Tigre, lá na Assíria. O texto nos informa que Daniel não tinha retornado para Jerusalém, provavelmente por 2 razões. Ele deixou que os seus patrícios voltassem, mas ele mesmo ficou ainda sob os domínios babilônicos. Por quê? Primeiro, porque a sua idade já era bastante avançada. Provavelmente, nessa ocasião, ele já estava com 80 anos. Certamente ele não tinha mais tanta energia para participar dos serviços de reconstrução da pátria. E uma segunda razão
pela qual ele não tinha voltado e tinha ficado com os babilônicos, é que a sua permanência durante aproximadamente 70 anos servindo na corte real do Império Babilônico e atualmente do Império Persa, certamente a sua influência, depois de 70 anos vivendo ali, era grande sobre os seus dirigentes, sobre os donos do Império Mundial. E, certamente, ele seria muito mais útil ao seu povo ali, junto às autoridades, do que voltando e tentando achar energias para a reconstrução do muro, para a reconstrução do templo, e assim Daniel permanece na Babilônia. Porém, mesmo estando longe da pátria, ele orava e desejava saber dos acontecimentos futuros que afetariam seus patrícios. Sendo um homem de muita oração e vida devocional exemplar, nós vamos encontrá-lo novamente, lutando e perseverando em oração. E provavelmente se preparando para a ocasião da Páscoa, ele estava se consagrando há 3 semanas, orando e jejuando. E assim, no 24º dia de Nissan, isso é, o primeiro mês, o mês da Páscoa e da festa dos pães asmos, Deus lhe concedeu essa nova experiência, essa nova visão reveladora. Em resposta à sua consagração, em atenção à sua luta por conhecer mais as verdades divinas, Deus lhe concedeu essa visão que estudaremos no próximo capítulo, dando-lhe o conforto necessário para o seu coração. E exatamente diante dessa atitude de Daniel e diante da atenção que Deus dispensou ao seu servo, o princípio que podemos extrair desse texto, que é plenamente aplicável a nós podemos ver através dessa frase. Nas experiências mais intensas pelas quais passamos, podemos estar seguros, pois contamos com o conforto divino. Eu repito, essa é a frase que sintetiza o capítulo 10 do livro de Daniel, versículos 1 a 21. E essa frase nos traz a seguinte verdade: nas experiências mais intensas pelas quais passamos, podemos estar seguros, pois contamos com o conforto divino. Nesse texto nós vamos encontrar 5 demonstrações do conforto divino concedido aos seus fiéis. Em primeiro lugar, o conforto divino é demonstrado na ocasião certa quando nos consagramos a Deus. Nos versos 1 a 4 encontramos exatamente essas expressões. Consagramos-nos a Deus nas ocasiões determinadas por circunstâncias especiais. Consagramos-nos a Deus dando total prioridade a entendermos a sua palavra. E nos consagramos a Deus rejeitando tudo que nos tira a comunhão com Ele. Nesses versos, querido amigo, Deus concede a Daniel uma visão de uma grande guerra que forma uma profecia contínua nesses 3 últimos capítulos. A visão foi revelada a Daniel no 3º ano de Ciro, isso é em 536, que parece ser também o 1º ano de Dario Medo. Essa visão impressionou Daniel pela sua solenidade. Daniel estava jejuando e se lamentando, estava pranteando, estava chorando durante 3 semanas, certamente pela situação do seu povo. Lembrando-se da Páscoa que comemorava a saída do povo do Egito, ele se lembrava, ele via agora, e ele pedia, clamava a Deus, para que novamente houvesse um êxodo, mas agora em direção à Palestina, tendo saído não mais do Egito, mas tendo saído da Babilônia. Depois de 70 anos do exílio, era essa a oração de Daniel. Quando ele estava junto ao rio Tigre, ao levantar os seus olhos, ele viu um certo homem vestido de linho. Quando nos concentramos e nos consagramos a Deus de modo sincero e honesto, querido amigo, Deus se manifesta de modo especial para cada um de nós. Deus mostrou então a Daniel uma visão da dimensão que não vemos com olhar humano. Você tem tido essa experiência de discernir as manifestações especiais de Deus? Em segundo lugar, o conforto divino é demonstrado ao sermos impactados pela visão do mensageiro celeste. Nos versículos 5 a 9, nós encontramos exatamente
esse ambiente dessa visão que causou impacto sobre a vida de Daniel, sobre o físico mesmo de Daniel. Nos versos 5 a 6, nós vemos ali que apareceu um homem cuja descrição é muito parecida com a do Senhor Jesus Cristo em Apocalipse 1, 13 a 15. Contudo, pelo que se segue, é a descrição de um anjo, de um mensageiro celeste, porque certamente não é do Senhor Jesus, que não precisaria de Miguel para ajudá-lo na batalha espiritual que se percebe na descrição do versículo 13. Este ser, esse homem celeste, era impactante por sua aparência de relâmpago e fogo. Era um ser celeste enviado por Deus para trazer a Daniel a compreensão da visão que ele teria. Os versos 7 a 9 relatam que os que estavam com Daniel, embora não tenham visto a visão, sentiram a presença desse ser celeste e temeram, ficaram amedrontados e fugiram. Daniel foi deixado sozinho e fraco pela visão, porém manteve a sua mente alerta, pois ouvia as palavras que lhe eram dirigidas, e então ele caiu num profundo desmaio até. Quando nos aproximamos das maravilhas celestes, ficamos tão vulneráveis como ficou Isaías quando ele contemplou a glória do Senhor na sua visão. Em terceiro lugar, o conforto divino é demonstrado ao recebermos resposta à oração ao fim da batalha espiritual. Esses versos 10 a 14 nos mostram 3 verdades importantíssimas. A oração que dirigimos a Deus é respondida e por isso precisamos estar atentos e vigilantes para ouvi-la. Segunda verdade, a oração que dirigimos a Deus é respondida depois da resistência e da oposição do inimigo. Mas a terceira verdade diz que a oração que dirigimos a Deus é respondida para que possamos entender as palavras soberanas de Deus. Esse texto, então, nos mostra que Daniel relata que uma mão lhe tocou e lhe sacudiu, ajudando a ficar em pé sobre as suas mãos, sobre os seus joelhos. Por quê? Ele foi encorajado a se levantar porque era alguém que tinha vindo para lhe dar o entendimento da visão e ele precisaria estar plenamente acordado, plenamente interessado em ouvir. O mensageiro celeste, em primeiro lugar, confortou, encorajou e estimulou Daniel para que toda a atenção do profeta fosse dada àquilo que ele iria revelar. Ao declarar que Daniel era alguém muito amado de Deus, certamente ele teve toda a atenção do profeta. Nos versos 10 a 11, nós percebemos esse ambiente. Mas na sequência, nos versículos 12 a 13, percebemos e confirmamos que o pedido de Daniel, para que entendesse a visão, tinha sido ouvido desde o primeiro dia, ainda que 21 dias tenham se passado até que a resposta chegasse. A recomendação para que Daniel não temesse nos faz inferir que talvez o profeta temesse que a sua oração não tivesse sido ouvida. Querido amigo, é importante que nós reconheçamos essa verdade. Quando oramos e buscamos com sinceridade a Deus, Ele nos ouve. Nós precisamos saber disso. Deus nos ouve. O Espírito Santo intercede por nós. E o Senhor Jesus Cristo é o nosso único intermediário até Deus. A garantia é que a nossa oração é ouvida. Essa é a nossa parte. Falar com Deus, orar. E depois temos que nos tranquilizar, porque só Deus sabe a hora, as circunstâncias e a resposta que Ele vai nos dar. A demora tinha sido causada pelo príncipe, isso é, pelo anjo da Pérsia, que tinha resistido ao mensageiro celeste. Certamente estava acontecendo ali uma guerra espiritual. Mas, finalmente, Miguel, um dos primeiros príncipes, o anjo que socorre o povo de Deus, veio em socorro para liberar essa resposta à oração de Daniel. Essa é uma outra verdade que devemos aprender. O poder espiritual satânico que estava sendo manifesto na adoração dos ídolos persas tentava impedir a resposta de Deus ao seu servo.
Ao orarmos, é necessário sabermos que se trava uma grande batalha espiritual nas regiões celestes, quando os demônios se colocam contra os anjos que ministram a nós, que herdaremos a salvação, conforme nos diz Hebreus 1,14. Porém, querido amigo, precisamos saber que temos sempre alguém enviado por Deus para desimpedir a oposição que se levanta contra a nossa comunhão com Ele. Miguel é o anjo que defende os filhos de Deus. Mas, além disso, temos a promessa de que nenhum teste que não seja humano vai nos privar da comunhão, da resposta de Deus, o nosso Pai. No verso 14, lemos que esse ser celeste, que foi socorrido por Miguel, tinha vindo ajudar a Daniel a entender o que aconteceria com Israel nos últimos dias. E a expressão últimos dias se refere realmente aos dias da volta do Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, o conforto divino é demonstrado ao sermos impactados pelo toque do mensageiro celeste. O impacto dessa visão nos faz ficar calados e perplexos. O impacto dessa visão celeste é grande ao recebermos o toque fortalecedor do Senhor. O impacto dessa visão não impede de nos expressarmos diante do Senhor. Daniel ficou tão impactado diante dos acontecimentos que Israel deveria enfrentar, que ele perdeu as forças novamente. Todas aquelas mudanças e transformações, mas tudo isso ali fazia parte do plano de Deus, preparando o seu povo e preparando o mundo, sabe para quê, querido amigo? Para aquela hora maravilhosa, certa e pré-determinada, para a plenitude dos tempos, quando o Messias chegaria. Você confia nos planos divinos? Você tem experimentado esses planos na sua vida? Em quinto e último lugar, o conforto divino é demonstrado na confirmação de que somos amados, pois quem luta por nós é o nosso Deus. Ao ouvirmos a voz celeste, confirmamos o amor de Deus por nós. Ao ouvirmos a voz celeste, nos encorajamos e nos fortalecemos. E ao ouvirmos a voz celeste, conhecemos os vitoriosos planos divinos, mesmo que o inimigo se oponha. Nesses versos, nós percebemos que quem fortaleceu Daniel foi o próprio Deus, através do seu enviado. Mas é para isso que nós precisamos ter atenção. A nossa força vem do Senhor. Finalmente, nos versos 20 e 21, o tempo dessa profecia foi dada. Ela foi dada. Eu queria que você entendesse bem isso. Quando nem havia império grego, nem havia império romano, contudo foi dito a Daniel sobre uma guerra a ser travada entre o império medo e persa contra o príncipe da Grécia, demonstrando o quê? Mais uma vez, que o Senhor tem o controle de toda a situação mundial nas suas mãos. Ora, se Ele tem o controle da situação mundial, Ele tem o controle da minha e da sua vida. Não há oposição maligna que possa desarticular os planos divinos. Deus queria que Daniel soubesse e comunicasse o que estava registrado na Escritura da Verdade. E é o que nós vamos estudar no próximo programa. Nós vamos perceber que Deus tem detalhes claros para revelar a nós. Mas que aplicações podemos fazer usando esse texto para as nossas vidas? Eu creio que podemos fazer 3 aplicações. Primeiro, Deus domina sobre os negócios das nações, levantando-as e derrubando-as conforme os seus planos e propósitos. Assim, a sua vontade sempre é cumprida e sempre é concretizada. Segunda aplicação, a certeza que podemos ter de que temos alguém, mesmo que não o vejamos com os nossos próprios olhos terrenos, mas temos alguém a nos proteger. Deus tem cuidado de nós. E em terceiro lugar, a grande verdade refere-se à oração. Podemos e devemos orar, porque Ele ouve a nossa oração. E a resposta depende dEle. Quando Ele quiser e como Ele quiser, mas Deus nos responderá. Querido amigo, que o Senhor te abençoe e que o Senhor te conforte
conforte o seu coração. Um grande abraço e até o próximo programa.